Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. O capítulo 1 de Gênesis relata a criação em 6 dias, findos os quais Deus viu que tudo o que criara era muito bom. Acabada a sua obra, Deus descansou no 7º dia e abençoou e santificou aquele primeiro sábado. Ellen White comenta que o descanso do Criador no 7º dia não diz respeito a cansaço. Vamos ler. E ele descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade e com as manifestações de sua glória. Está em Patriarcas e Profetas, página 47. O capítulo 2 de Gênesis parte da santificação do sábado e retoma o relato da criação do primeiro homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tornado do pó alma vivente pelo sopro divino, razão de ser de toda aquela criação. A Adão foi entregue a terra e o domínio sobre todas as criaturas, e uma companheira equivalente, para que juntos fossem uma só carne. No harmonioso mundo recém-criado, Deus separou o 7º dia de cada semana como um memorial da criação, quando o homem entraria em comunhão mais íntima com seu Criador, na admiração de todas as coisas que haviam sido criadas. Nem mesmo o pecado decorrente da desobediência humana apagou da natureza a presença de Deus a nos oferecer conforto. Em Patriarcas e Profetas, discorrendo sobre o sábado, Ellen White associa a comemoração e o júbilo que envolvem a guarda deste dia com o reconhecimento e a gratidão que o homem deve a Deus por tudo que recebeu de suas mãos. Após 6 dias de trabalho, toda a humanidade deixaria seus interesses e ocupações para se voltar à contemplação da criação de Deus e ser-lhe grato. Vamos ver o que Ellen White escreve em Testemunhos para a Igreja, página 349. É intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como único Deus vivo e verdadeiro, e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Assim como todas as leis entregues aos homens, o sábado também foi presente de Deus a toda a humanidade, sendo uma instituição eterna e imutável. Além de ser um tempo de admiração das obras de Deus, o sábado se apresenta em nossa vida como um tempo de redescoberta. Ao retirar o povo hebreu do cativeiro egípcio, Deus pretendia reavivar na mente e no coração daqueles homens, há tantos anos convivendo com práticas idólatras, o caráter do único e verdadeiro Criador e todos os fundamentos originais da criação. Por 40 anos, como registra Moisés em Êxodo 16, o povo hebreu foi alimentado com uma porção diária de maná, aprendendo que cada quantidade recolhida como excedente rapidamente se deteriorava. Mas na sexta-feira a porção era dupla e metade se mantinha inalterada para consumo no sábado. A forma como Deus distribuiu o maná durante todos aqueles anos pretendia reforçar a importância da guarda do sábado e evidenciar a misericórdia de Deus, provedor de recursos para que aquele povo sobrevivesse e redescobrisse a fé e as divinas promessas. Cada sábado lembrava ao homem o seu Criador e a promessa de redenção, não se prestando apenas a uma pausa para descanso. O sábado que nos aproxima de Deus, inspirando-nos a adorá-lo e a redescobri-lo a cada semana, encerra em si um caráter educativo e, por isso mesmo, nos ajuda a descobrirmos prioridades em nossa vida, alcançarmos equilíbrio em nossas crenças e atitudes e a fazermos bom uso do tempo, reservando espaço para nos dedicarmos aos semelhantes. Se no mundo perfeito Deus julgou necessário que o homem tivesse um dia afastado de suas ocupações, o que dizer de nós que estamos mergulhados em ocupações que geram enormes preocupações devido ao desequilíbrio que afeta toda a nossa sociedade moderna?
Uma história narrada pelo Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira evidencia o caráter educativo que caracteriza o Sábado Sagrado. Trata-se de uma jovem que teve sua fé aprofundada ao conviver com uma colega adventista durante 4 semanas após o pôr do sol das sextas-feiras. Elas jantavam, tocavam e cantavam e compartilhavam suas experiências cristãs. A jovem aprendeu com a colega adventista a valorizar o sábado e se alegrar com sua chegada. Sua fé se desenvolveu ao conhecer melhor o caráter de Deus. Devido à importância do sábado, a sexta-feira que o antecede torna-se um dia de preparação para que cheguemos ao sábado com o coração livre dos ressentimentos e das divergências entre irmãos e familiares, comenta Ellen White, e aproveita para citar Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Usando a lição que Deus nos ensinou quando ofertou o maná ao povo hebreu no deserto, preparemos na sexta-feira porção extra de alimentos e antecipemos tarefas rotineiras para que o dia de sábado possa ser totalmente dedicado às coisas do Senhor. Os discípulos aprenderam com Jesus a se reunirem aos sábados nas sinagogas para orar, adorar ao Pai e ensinar e discutir sobre suas verdades. Esses encontros desenvolviam a estima entre os cristãos e ampliavam a divulgação da palavra. E também abria oportunidades para que a verdade ocupasse o lugar de falsas interpretações e tradições humanas. Após a ressurreição, os apóstolos continuavam frequentando as sinagogas, lugar propício para falarem de Cristo e divulgarem sua mensagem. Os apóstolos buscavam ensinar para gentios e judeus que Jesus fora a concretização das profecias dos textos antigos. Todos deviam aprender que o Filho de Deus viera ao mundo e trouxera a salvação, não apenas a judeus, mas a toda a humanidade. A transformação pessoal que os apóstolos haviam experimentado em suas próprias vidas no convívio com Jesus imprimia força às suas palavras e seu testemunho facilitava a compreensão dos textos sagrados. O apóstolo Paulo, por exemplo, deixou muitos relatos de suas experiências com a comunidade. Ele ensinava a quem tivesse ouvidos para ouvir, fosse nas sinagogas, no campo, à beira dos rios e caminhos, como fizera também Jesus. No longo discurso em Atos, capítulo 13, dos versos 14 e 45, por exemplo, proferido num sábado, na sinagoga em Antioquia, o apóstolo resume o plano de salvação divino, desde a retirada do povo do Egito, passando pela conquista de Canaã, até culminar com a vitória de Cristo sobre a morte na cruz. Muitos seguiram Paulo e pediram que ele repetisse as palavras no sábado seguinte, o que gerou inveja nos religiosos da sinagoga. Em Atos 16, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo senta-se à beira de um rio e fala às mulheres que ali se reuniam. Entre elas estava Lídia. Vamos ler esses versos. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Na sinagoga de Tessalônica, como narra o capítulo 17 de Atos, versos 1 a 5, o apóstolo Paulo pregou por 3 sábados, anunciando a Jesus, atraindo o interesse de mulheres e gentios, o que, como sempre, despertou a inveja e a agressão por parte de muitos judeus. Em Corinto, o apóstolo conviveu com Áquila e Priscila e, conforme narra o capítulo 18 de Atos, verso 4,
Suas palavras convenciam a gregos e judeus que frequentavam a sinagoga nos sábados. Para Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, página 349, o sábado como memorial da criação é um testemunho de que um ser onipotente, infinito em misericórdia e bondade, criou todas as coisas. A forma como os filhos de Israel se relacionavam com o sábado e como escolhiam suas prioridades era indicativo de seu respeito para com Deus. Conforme falou o próprio Deus a Moisés, em Êxodo 31, versos 16 e 17, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. O profeta Jeremias alerta o povo de que a desobediência à guarda do sábado soava para Deus como um repúdio à sua vontade e traria tristes consequências, enquanto que a obediência a Deus resultaria em bênçãos. Vamos ler o último verso 27 do capítulo 17. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia do sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Deus espera sinceridade por parte dos adoradores e faz distinção entre o falso e o verdadeiro jejum e a falsa e verdadeira adoração. No capítulo 58 de Isaías, Deus pede ao profeta que levante a voz e anuncie ao povo israelita que suas súplicas não seriam atendidas porque jejuavam e adoravam, mas permaneciam descumprindo as instruções do Senhor. Deus beneficiaria aqueles que lhe fossem fiéis. Vamos ler Isaías 58, os versos finais 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esses versos falam em deleite no Senhor, em uma elevação do espírito que o sábado nos permite alcançar, quando abandonamos nosso eu e nos entregamos a Deus, que nos levará então a cavalgar sobre os altos da terra e nos sustentará. Um dia santificado para o Filho muito amado experimentar a proximidade do Pai e refletir a sua santidade. Ellen White escreve: o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. Como sinal de seu poder santificado, o sábado é dado a todos quantos, por meio de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. Está em O Desejado de Todas as Nações, página 288 e 289. Jesus se opôs aos religiosos que interpretavam de forma equivocada a guarda do sábado, priorizando a educação, mas em detrimento da prática da misericórdia para com semelhantes. Em Mateus 5, versos 17 e 18, Jesus afirma que não veio revogar, mas sim cumprir a lei e os profetas, pois a palavra é eterna e imutável. Em Mateus 12, versos 5 a 8, temos o episódio em que os discípulos, passando com Jesus por umas searas e tendo fome, comeram das espigas e foram apontados pelos fariseus, a quem Jesus respondeu: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo.
Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O mesmo episódio é narrado por Marcos e Jesus resume seu conceito sobre o sábado com a frase que o Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira considera como um monumento de reeducação e correção. Vamos ler, está em Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O livro de Lucas, capítulo 13, registra que Jesus estava reunido com os discípulos num dia de sábado em uma das sinagogas, quando impôs as mãos sobre uma senhora que andava curvada há 18 anos e a curou. Revoltado, o príncipe da sinagoga disse à multidão que só viessem pedir cura nos 6 dias em que havia trabalho. Então Jesus assim falou: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Para Ellen White, Satanás tinha interesse em corromper o sábado, sinal do poder de Cristo. E os líderes judaicos cumpriram essa vontade, envolvendo o dia de repouso divino em pesadas exigências, refletindo o caráter de homens egoístas e sem amor. Isso ela escreve em O Desejado de Todas as Nações, páginas 283 e 284. E continua: era obra de Cristo desfazer esses falsos conceitos. Embora os rabinos o seguissem com impiedosa hostilidade, ele nem sequer parecia aceitar suas exigências, mas ia avante, guardando o sábado segundo a lei divina. A Igreja Adventista associa pregação e ensino nos cultos dos sábados, incentivando os testemunhos pessoais e abrindo espaço para jovens e crianças. Segundo Ellen White, quando nos congregamos na casa de Deus para cultivar qualidades do amor perfeito, estamos nos habilitando para as moradas celestiais que Deus está preparando para nós. E conclui: lá no santuário de Deus estaremos reunidos, então, sábado após sábado e mês após mês, para participarmos dos mais sublimes cânticos de louvor e ação de graças, entoados em honra daquele que está assentado no trono e ao Cordeiro eternamente. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 368. Concluindo, podemos resumir que o sábado é uma experiência e uma vivência do caráter de Deus. Não há melhor maneira de honrar a Deus em seu dia sagrado do que revelando o seu caráter, praticando os frutos do Espírito, exercitando a misericórdia diante dos semelhantes. Aprendemos com Jesus que os regulamentos não são um fim em si mesmos, mas são instrumentos para conhecermos o verdadeiro caráter de nosso Criador e, assim, obedecer-lhe naturalmente. Ao contrário de considerarmos o sábado como um dia de restrições, Jesus nos ensina a considerá-lo como um tempo de encontro íntimo com Deus e com suas coisas sagradas, aproximação com a natureza e com o nosso próximo, uma possibilidade de buscarmos e experimentarmos o estado primitivo de harmonia com que Deus criou o nosso mundo. Façamos do sábado um dia de paraíso aqui na terra. Até a próxima semana!